então a religião. Assim como a filosofia, existem outras formas de entender a realidade. E a filosofia, ela não considera que a sua forma de ver o mundo é a única. Muito pelo contrário. Ela só consegue fazer algo porque ela entende que existem outras formas de entender a realidade. E a forma mais comum de entender a realidade é a religião. A religião que nós recebemos, geralmente, de uma tradição familiar. Sobretudo nós, que somos ocidentais, e como nós estudamos lá, né, a herança do povo hebreu, nós somos marcados por uma sociedade que passa de pais para filhos a concepção do mundo religioso, né? Entender as coisas a partir da religião. Deus explica tudo, Deus é a resposta para tudo. E não tem problema nenhum para a filosofia isso. A filosofia ela apenas faz distinção entre o que é uma explicação religiosa, o que é uma explicação científica, o que é uma explicação filosófica, o que é uma explicação artística ou um sentimento artístico. Da religião e o quanto a religião ela é importante para nós. A nossa configuração de vestimenta, a nossa configuração de alimentação, a nossa configuração, inclusive, do vocabulário que nós utilizamos no cotidiano é muito marcado pela religião. Então não dá para entender em ciências humanas como que o pensamento humano é formado se nós não considerarmos a importância das religiões. A explicação do mundo que parte de um divino, de um sagrado, os seres humanos, ao longo da história, dentro de várias sociedades e vários momentos, criaram religiões. Alguns afirmam que a palavra religião teve origem no latim religio, que significa respeito pelo sagrado. Outros já dizem que a sua etimologia, ou seja, o significado da palavra, é derivado de religare. Religare também é do latim e significa refazer, religar, atar, reeleger, que seria a ideia de ligar o humano com o sobre-humano, ligar o humano com o divino. Seria fazer uma ponte entre a humanidade e o sagrado. Então nós vamos entender que existe religião, que é o conjunto de crenças organizadas institucionalmente, e existe religiosidade. A religiosidade, inclusive dentro da religião você vai encontrar diversas religiosidades, né? Vamos ter lá, por exemplo, a pessoa que ela é católica, mas ela acredita em coisas que não estão dentro do cano do ensinamento católico, ou seja, dentro das normas do ensinamento católico. Por quê? Faz parte da religiosidade, do costume da família, ou de alguma experiência pessoal que ela teve. E então nós temos a religião como ligada à instituição e a religiosidade enquanto ligada às práticas do indivíduo. Há pesquisadores que chegam a afirmar que os primeiros grupos humanos já desenvolveram crenças religiosas voltadas para a explicação de fenômenos da natureza, né? O fogo, os raios, trovões, são sempre elementos que são utilizados como simbólicos para representar os deuses nas religiões primitivas. Tem um sociólogo chamado Emile Durkheim que escreveu várias teses para entender a sociedade a partir da religião, e ele estuda as religiões primitivas como que o povo daquela sociedade se parecia com os deuses que eles criavam, né? Então, aquelas sociedades primitivas criavam deuses parecido com as configurações sociais que elas tinham. Então, aquela sociedade, né? Então, assim, o Deus como imagem e semelhança do social. Já desenvolveram, então, ao longo desses séculos, várias religiões. São mais de 2.600 deuses catalogados dentro da história. Os monoteístas, que são a crença em apenas um deus, politeístas, crenças mais de um deuses, e panteístas, que são crenças na forma ou no espírito da natureza como uma divindade. Existem também os ateus, que são, ou ateístas, né, que são aqueles que não acreditam que existe uma explicação divina para as coisas. Portanto, eles não são adeptos a nenhuma religião. Existem também, que são aqueles do grupo de ateístas ou ateus, os agnósticos, que são aqueles que acreditam que existe uma origem ou algo acima da natureza, nós chamamos de metafísico, mas que não tem necessariamente uma ligação com as explicações socialmente construídas pelas religiões. As religiões, de maneira geral, não preguem violência e sejam pacíficas no seu texto, na sua essência. Existem vários grupos radicais formados ao longo da história, como vocês sabem bem disso, né? Da história a gente vê o quanto que vários grupos utilizaram de fundamentos religiosos para fazer segregacionismo, separação, né, entre povos, violências, preconceito pelo lugar de origem, né, a xenofobia. E o principal desafio do homem moderno, da história moderna, é tentar não repetir o passado
desse segregacionismo, dessa xenofobia, né? Nós temos uma história muito marcada pelo antissemitismo, por um ódio ao judeu, né? Várias explicações políticas na Europa foram marcadas com um ódio ao judeu, né? O antissemitismo, e há essa preocupação de pensar a religião, pensar o respeito às diversidades religiosas e ao pensamento do outro, nas escolas e em vários outros espaços sociais, é justamente para nós não repetirmos essa história segregacionista, xenofóbica e preconceituosa que nós temos, que não é, como eu disse, culpa da religião, mas que a religião ela foi usada por vários grupos para pregar violência ao longo da história.